Galerinha iluminada do meu Brasil Brasil, eu sou Bruno Mantovani, bem-vindos a mais um Luz Decoração, super especial aí com meu amigo Rui Soares. Na pesquisa de mestrado você fez essa pesquisa da luz noturna, né, do LED no residencial, e tem a questão de causar diminuição da melatonina, né? Então, diante disso, o fato de termos a luz à noite artificial é ruim? Consideramos o fato de, de certo modo, a gente está estendendo esse claro, né, no ritmo biológico com a luz artificial, né? E pegando até um gancho nessa pergunta, se você considera mais importante considerar esse foco de luz e saúde, talvez um ambiente que a pessoa fique mais tempo, porque a gente tem que considerar o ciclo é o dia todo, né? Como você falou, o dia e a noite, né? Vamos lá, de novo eu queria que você colocasse a tela, porque a gente está. Essa foto é muito bacana. Essa foto foi uma aluna minha que tirou, achei bem interessante, porque essa é a luz ideal para o dia, né? Então a gente vê um céu azul. E aí entra o seguinte: qual é a luz que o meu cérebro entende que é dia? Então a resposta curta, a luz azul, porque é a cor do céu. O nosso organismo, ao longo de sua evolução, ele passou a ter esse estímulo diurno, que tem bastante azul, dentro dessa luz branca, né, do dia, para entender que é dia. E à noite a gente não tem luz nenhuma, então ok. Só que tem um probleminha, né? Então a gente fala sempre de luz azul, não pode ter luz azul, a luz azul do celular faz mal, a luz azul que tem dentro da luz branca que a gente usa na casa da gente faz mal. Esse foi a minha investigação de mestrado, né? Mas enfim, a gente hoje entende que não é só a luz azul. Por quê? Vamos lá. Eu falei que a gente tem um fotorreceptor dentro do olho que é especializado em entender se é dia ou se é noite e levar essa informação para o cérebro. Esse fotorreceptor não serve para enxergar. E ele o nome dele é complicado, esse nomezinho que está aqui escrito em cima. Né? Tem um pigmentozinho fotossensível dentro dele dentro dessas células, que chama melanopsina, que é sensível ao azul. Ela é mais sensível ao azul. Na verdade, ela tem uma curva de sensibilidade. Ela é mais sensível ao azul em torno de 490 nanômetros, que equivale a um azul ciano. Olha o céu azul aí, né? Só que, se a gente for considerar 100% de sensibilidade, é 490 nanômetros. E 50% de sensibilidade é quanto? É uma extensão que está aqui marcada no meio de 445 nanômetros, que é azul também, mas do lado direito tem mais 45 nanômetros depois do 490, que são 535. Equivale a uma luz verde já indo para o amarelo. Então, gente, não é só a luz azul. Né? Se eu colocar uma luz verde intensa, não vai ser a mesma coisa que a luz azul, mas ela também pode me trazer a informação de ser dia. E, aliás, se você for olhar para essa curva aqui, até o amarelo, né? Até uma luz amarela pode, numa intensidade muito alta, pode trazer a mesma informação. Eu acho que aqui só escapou o vermelho, né? Olhando para esse gráfico. Vamos considerar principalmente o azul. Essa é uma das questões. Agora, a luz que vem de todos os lados, ela diz para mim que é dia? Não. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a luz entrando no meu olho, de zero, ou seja, da linha horizontal, até 45 graus para cima, maior estímulo biológico. Essa luz, nesse grau, quer dizer, nesse ângulo, incidindo no meu olho, ela vai dizer para o meu cérebro que é dia, tá? Provavelmente de acordo com quanto de azul tem nela, ou enfim. Por quê? Porque aquelas células que eu falei que foram descobertas em 2002, elas estão aqui, ó, nessa área inferior do fundo do olho, que é a retina, elas estão concentradas na maior parte aqui nesta região. Poxa, por que elas estão embaixo? Porque a luz vem de cima, a luz da natureza vem de cima. Se a luz incide de 60 graus até 90 graus, se a luz vem aqui de cima, olha onde ela vai se projetar, praticamente fora do olho. O que entra no olho, entra numa região que quase não tem aquele tipo de fotorreceptor. Isso é uma resposta de eu poder iluminar o ambiente à noite, mas garantir que o meu cérebro não está entendendo essa luz como
dia. Então, é uma estratégia de projeto. Então, é uma estratégia bacana. Se eu colocar toda a luz do ambiente vinda de cima, e eu garanto que eu não vou iluminar paredes para poder não ter luz vindo na minha frente, eu tenho certeza que biologicamente é noite, mesmo que o ambiente tenha luz, né, esteja iluminado. Agora, o meu trabalho de mestrado foi o seguinte, eu peguei o LED, esse foi um teste que eu fiz usando isso aqui, ó, esse óculos. Esse óculos não deixa passar nada abaixo de 520 nanômetros, né? É engraçado, né? As pessoas ficaram engraçadas usando isso durante 3 noites, elas tiveram que usar isso aqui, né? Os meus sujeitos, né, que participaram do estudo. Vendo você com esse óculos, eu tô lembrando do Bonovox do YouTube. Pois é, fica Muito parecido, rock and né? roll. Fica parecido. Mas isso é bacana, Bruno. Para chegar nesse óculos, eu testei 5 tipos diferentes de óculos dentro de um laboratório de fotometria, lá na Universidade de São Paulo. E este aqui, esse modelo, foi o que realmente funcionou para o que a gente precisava. A gente precisava filtrar a luz, não deixar passar esse espectro que diz para a gente que é dia. Então, o que acontece? Olha, aqui em cima eu tenho o espectro de um LED de 3.000 Kelvin, né? Tem uma emissão de azul e depois uma emissão secundária por causa do fósforo. Quem conhece bem o espectro do LED sabe como é que é desse jeito que ele fabrica a luz branca, né? E aí, quando a gente coloca esse óculos no meio do caminho, olha o que acontece com o espectro. Ele corta de 520 nanômetros para baixo, não passa nada. Mesma coisa com LED de 6.000 Kelvin. Se eu coloco o óculos na frente, de 520 mais ou menos, um pouquinho menos de 520, nada passa. Não passa azul, não passa nenhum azul, ultravioleta também não passa, mas enfim, ele é um filtro. E o meu trabalho do mestrado foi isso. As pessoas tinham que ficar 3 dias usando esse óculos, 3 noites usando esse óculos, para garantir uma noite biológica, 3 noites biológicas, né? E aí eu fazia um teste de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que a gente produz à noite, sem luz. Se tem luz na noite, a gente pode não produzir da mesma maneira. Então, eu garanti 3 noites biológicas, verifiquei melatonina, e depois a pessoa ficou mais 3 noites com a luz de casa com LEDs. Tinha que ser LED no meu trabalho, né? E depois de 3 noites expostas à luz de casa, cada um escolheu, teve gente que quis ficar na sala, teve gente que ficou no quarto, e aí eu fiz aferições, né? Depois de 3 noites, essas pessoas, eu fiz um novo teste de melatonina. A maioria, né, 70% das pessoas teve diminuição desse hormônio que deveria acontecer de maneira ótima à noite. Então, a luz de casa fez com que elas diminuíssem o hormônio melatonina. Então, foi um resultado bem... a minha amostra foi muito pequena, foi 11 pessoas apenas, só que, felizmente, a gente já teve a publicação desse mesmo trabalho depois, que confirmou o resultado que a gente chegou, de que a luz de casa, ela tem esse potencial de fazer com que a melatonina diminui, consequentemente atrapalhando nossos relógios biológicos. Como que era essa medição da melatonina? É algo simples assim? Tem várias maneiras. Eu usei uma maneira, depois que a melatonina, que o hormônio é metabolizado no nosso organismo, a gente elimina pela urina um outro componente, que é o metabólito da melatonina, que se chama 6-sulfatoximelatonina. As pessoas que participaram do estudo, né, tiveram que passar uma noite inteira fazendo xixi dentro de um galão, né, de 2 litros, e depois eu mandei para análise laboratorial. Então, a gente fez a aferição de 6-sulfatoximelatonina antes do estudo começar, para entender como é que estava a produção de melatonina. Depois de 3 noites com o óculos laranja, eles fizeram novamente, nova dosagem de 6-sulfatoximelatonina, nova coleta de urina, e depois de 3 noites embaixo da luz, expostos à luz do LED da casa delas, mais um terceiro teste. E a gente comparou essas amostras, né? A gente comparou esses números e a gente viu que de quando elas estavam com óculos para depois das 3 noites elas com a exposição à luz de casa, elas tiveram uma diminuição grande uma diminuição da 6-sulfatoximelatonina, indicando também uma diminuição do próprio hormônio melatonina. É muito técnico, né? Mas foi bacana, foi um estudo interessante, o pessoal curtiu participar.
né? Você conhece algumas pessoas que participaram, eu só não posso dizer quem são porque é segredo, faz parte da ética, né, da pesquisa acadêmica científica, mas se elas te falarem, pô, tudo bem, eu que não posso falar. O pessoal adquiriu o óculos para dormir, para passar a noite em casa? Não, os óculos eu forneci, né? A gente tem que fornecer. Você não pode nem dar despesa para quem está participando do teu estudo e você não pode pagá-lo também. No Brasil é proibido. Então eles receberam esse óculos, eu dei de presente para eles depois. Não era só os óculos, né? Eles tinham que usar um luxímetro pendurado no pescoço, porque eu tinha que entender qual era a luz que estava chegando no plano vertical, né, nos olhos deles. Mas era o luxímetro, eles tinham que usar um termômetro preso aqui no punho, com um esparadrapo, 24 horas por dia verificando a temperatura do corpo, que é outro ritmo biológico. Então, assim, quando a gente fala de ritmos biológicos, a gente tem o ritmo de 24 horas, que a gente entende bem que tem a ver com o dormir e estar acordado, né, que é o sono e vigília. Então, a temperatura do nosso corpo, por exemplo, ela diminui durante a noite e aumenta durante o dia. A pressão arterial nossa também, a pressão arterial durante a noite diminui, durante o dia aumenta. Né? Da mesma forma que o coração bate mais rápido durante o dia do que à noite. Então, são vários ritmos que acontecem, né? Você sente fome em determinados momentos do dia, você não sente fome o dia inteiro. Então, fome e saciedade também são ritmos biológicos determinados por hormônios, né, que é a leptina e a grelina, que também são controlados circadianamente. É uma junção, né? Interessantíssimo. Todos os hormônios que a gente produz estão sob controle circadiano. A melatonina, como eu falei, que é o hormônio que acontece à noite, o cortisol, que está presente durante o dia, os hormônios que são responsáveis, hormônios e neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso humor, por exemplo, serotonina, dopamina. Serotonina é aquele hormônio que, quando você termina a academia, você sente aquele prazer danado. É a serotonina atuando, né? Ela te dá uma sensação de bem-estar. A dopamina, serotonina é um neurotransmissor, né? A dopamina, que é neurotransmissor e hormônio, é aquele que é aquela satisfação de comer um chocolate. Quando você come um chocolate, existe uma descarga de dopamina para te dar aquele prazer imediato, né? Na hora que você está comendo chocolate. Depois acontece o contrário, você fica com dor na consciência, né? Porque esse prazer da dopamina, ele é momentâneo. Ele passa depois. Mas tem os nossos hormônios, ocitocina, que também dá uma sensação geral, produz para a gente uma sensação geral de prazer, de bem-estar, também é controlado circadianamente. Então, e aí vem, né, quando a gente escurece o dia e clareia a noite, a gente pode atrapalhar todos esses processos.